Olá, graça eterna, paz eterna. Igreja amada, igreja santificada, igreja eleita, igreja de Cristo. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da graça eterna, da paz eterna. Amados, vamos falar sobre ações de graça. Vamos estar ministrando sobre gratidão, ações de graça. Agradecer a Deus, que comamos, que bebamos, tudo temos que agradecer a Deus. Nós temos motivo para agradecer a Deus. O simples fato de estarmos vivos, estarmos respirando, é motivo de agradecer a Deus. Livramentos que nós temos visto e livramento que nós não temos visto, mas Ele tem nos livrado. Então, amados, temos motivo para agradecer. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa minhas pregas vocais, minha mente, minha vida, como o Senhor sempre tem feito, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim. Que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. Pai, eu te peço pela tua igreja que está me ouvindo, tua igreja, teus filhos reunidos, amando, se respeitando, adorando exclusivamente só ao Senhor. Eu te peço e já te agradeço por todo o teu povo, toda a tua igreja reunida na face da terra, fazendo a diferença. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amém, amados. Amados irmãos, amada igreja, vamos falar sobre ações de graça. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, 2:1 diz assim, olha só. O apóstolo Paulo orientando seu filho na fé, Timóteo, ele diz, ele aconselhando, né? Aí ele diz, ademoesto-te, pois antes de tudo, a oração ela vem antes de tudo. A oração, que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é falar com quem a gente ama. Orar é agradecer. Agradecer ao Pai das luzes, agradecer ao maravilhoso, agradecer por tudo, porque não cai uma folha a não ser permissão de Deus. Amados, quantas pessoas que conseguiram façanhas, conseguiram algo extraordinário, e essas pessoas atribuem a ela mesma. Não, irmãos. Não, é Deus. É Deus, sem Ele não somos nada. Amém? Deus é tão maravilhoso, irmãos. O homem é que sempre está se perdendo pelo caminho, mas Deus, Ele está sempre pronto, né? Deus ele é perfeito. Amém? Não tem soma de dúvida no amor, o amor de Deus por nós, o cuidado. Então o apóstolo Paulo diz, ademoesto-te, pois antes de tudo, que se faça deprecações, ações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Irmãos, nós temos que orar. Quando a Bíblia fala homens e mulher, nós temos que orar, né? Irmão Elias Santos, eu já oro, mas muitas vezes a gente tem orado por aquelas pessoas que nos abençoam, aquelas pessoas que estão próximos de nós. Nós temos que orar até pelos inimigos, principalmente pelos nossos inimigos. Nós não temos inimigos, porque nós amamos geral, os filhos de Deus, ele não tem inimigo, mas a gente sabe que as trevas não se unem com a luz, mas nós temos que orar por aqueles que estão do outro lado, nas trevas. Então o apóstolo Paulo manda orar por todos os homens, né? Ele manda orar, manda interceder e manda
orar com ações de graça, agradecendo, né? Ele manda orar agradecendo. Timóteo capítulo 2 ainda, e o verso 2 diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, todos que estão cumprindo seus mandatos, todos que estão né, cumprindo seus plantões, né, médicos, policiais, todos que estão na ativa, trabalhando, nós temos que orar, né? Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Esta é a função da igreja na terra. Esta é a função. Não é sacrifício, não é rituais, memoriais, não. É ações de graça, antes de tudo agradecer a Deus. Nós temos mais motivo para agradecer do que para pedir, não é? Olha aí o versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom, irmãos. Isso é bom quando você está orando, você está falando com Deus, está se aproximando de Deus, está se fortalecendo. A oração nos fortalece, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens salvem e venha ao conhecimento da verdade. Aqui esse salve, ele fala o entendimento, né? Que o homem entenda que Deus é o maior, que Deus é o eu sou, é o maravilhoso, é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Que o homem e a mulher entenda que sem Ele não somos nada, irmão. Quantas pessoas que, eu vou fazer, eu faço, eu sou, eu posso. Não, irmãos, não é eu sou, eu posso, é porque dele, por ele, se ele quiser, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. 5. Porque há um só Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus, irmãos. A nossa adoração tem que ser exclusivamente para Ele, porque há um só Deus, um só Deus. Não há 3, não há 4, não há 1000. Há um só Deus, né? Há um só Deus, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara que não há confusão. A quem eu vou me dirigir? A quem eu vou pedir? Não, essa confusão é da religião. O Evangelho é simples, amar a Deus sobre todas as coisas. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 6. O qual se deu a si mesmo, ele se deu a ele mesmo em preço de redenção por todos quem? Todos os filhos, a igreja dele, eleita, escolhida, para servir de testemunho a seu tempo. 7. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo falando, eu digo e não minto, eu digo e não minto. Ele está dizendo, Deus o chamou para ser pregador da graça, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Amém, amados? Então é muito maravilhoso o Evangelho da Graça Eterna. O Evangelho da Graça Eterna, irmão, é porque estava oculto. Hoje as pessoas estão desfrutando. Hoje nós estamos desfrutando do Evangelho da Graça. Mas o Evangelho da Graça estava oculto. O que estava em evidência era o que? Pague preço, suba monte, desça monte, faça sacrifício, faça ritual, né? O que estava em evidência era escravidão. Éramos servos, éramos escravos. Na religião, o homem e a mulher é escravo.
Mas só que no Evangelho da Graça nós somos o quê? Nós somos filhos. Filhos amados, comprados do Pai. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2:8, diz, muito claro aqui, muito claro, muito evidente, não tem nenhuma dúvida. Porque pela graça sois salvo. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus para os filhos. Antes, o escravo não sabia o que era isso. Na religião, o escravo não sabe o que é isso. É um escravo do monte, escravo do sacrifício, escravo do memorial, escravo das campanhas. Hoje, conhecendo, tendo a mente iluminada, hoje sabemos que somos salvos, não por mérito, não por rituais, mas pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Presente de Deus, irmãos. Presente de Deus. 1 Coríntios, irmão. 1 Coríntios, voltando para 1 Coríntios, nós estávamos em Timóteo, né? Indo para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz assim, olha, 2:13 diz assim, olha só que maravilha, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais como as coisas espirituais. Nós falamos não por conhecimento humano, não eu posso, eu tenho, não. É através do Espírito, é revelação. É o que o Espírito Santo nos ensina. Falamos o que o Espírito Santo nos ensina, nos ensinou, né? Nos ensinou e cada dia aprendemos, cada dia crescemos na graça e no conhecimento. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos que havia se convertido ao Evangelho da Graça Eterna. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, olha, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho é de Cristo, a religião é dos homens, o homem fundou, todos os fundadores de religião estão no túmulo lá, ou pelo menos estão seus restos mortais. Mas o Evangelho de Cristo não, o Evangelho de Cristo da graça é eterna, o Evangelho da graça é eterna, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Hoje não há essa divisão, há filho de Deus, porque é judeu, porque é grego, porque é isso, porque... Não, hoje não há essa excepção, não há essa separação. Hoje é filho de Deus, aquele que foi eleito, predestinado antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz é filho. 17 diz, porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas os justos, os filhos eleitos do Pai, vivem por fé. Nós vivemos por fé. Vivemos por fé, irmãos. Amém? Vivemos por fé. Ainda em Romanos capítulo 2, e o versículo 16 diz, olha, 2:16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da graça de Cristo, o Evangelho da graça, Romanos 1, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lemos aí, é o Evangelho de Cristo, 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Ainda em Romanos 14, ainda na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, os irmãos de Roma que havia se convertido, 14:17 diz assim, 14:17, olha só, 14:17 diz assim, porque o reino de Deus
Não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Olha o reino de Deus. O reino de Deus não é físico, não é comida, não é bebida. O reino é aqui, é o entendimento. Nós já reinamos. Nós já reinamos, já temos um entendimento, já sabemos que o tetelestai já é fato na nossa vida. O reino de Deus é justiça e paz. Os filhos de Deus eleitos, comprados lá na cruz, já têm essa paz, essa alegria. Amém? Estamos libertos, estamos perfeitos. Gálatas, epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia. Gálatas capítulo 5, Cristo nos libertou. Os filhos estão libertos. Os filhos escolhidos antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz estão libertos. Nós estamos libertos, irmão. Não há condenação, olha aí. Não há condenação. Romanos 8:1. Efésios, Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de escravidão, de servidão. Como eu disse no início, na religião é servo, é escravo. No Evangelho da Graça Eterna, filhos amados do Pai, livre, liberto. Amém? Cristo nos libertou, né? É o nosso Evangelho, o nosso culto de adoração, é culto racional. Olha aí, nosso culto é racional, irmão, é agradecimento a Deus. Olha aí, Romanos, voltando para Romanos capítulo 12, verso 2. 12:2, olha aí, 12:2 diz assim, olha: e não vos conformeis, primeiro 1, né, depois 2, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o alimento diário da palavra, é o culto racional, é razão. 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só se descobre, só experimenta, só vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus como filho amado dele, sabendo que todas as coisas já foram feitas, sabendo que você não está lutando, que você não está pagando preço, que você não está fazendo nada. O que é que nós fazemos? Oramos, agradecemos, somos gratos a Deus, como no início eu falei, né? Como eu falei em 1 Timóteo 2:1, ações de graça. Hoje nós fazemos que agradecemos a Deus, louvamos a Deus. O tempo que Ele nos der aqui nesta terra é para agradecer a Ele, não é para fazer ritual, não é para tentar ajudar Ele. Deus não precisa da tua ajuda nem da minha ajuda. Deus é autossuficiente, Ele é onipotente, onipresente, Ele é perfeito, né? Amém? Então isso é importante a gente ter esse entendimento. Ter esse entendimento que Jesus Cristo morreu, Ele morreu para nos salvar. Já salvou. Já salvou. Já estamos salvos. Estamos salvos pela graça dele, a maravilhosa graça do Evangelho eterno. Então o que é que nós temos que fazer hoje? Entender e agradecê-lo a Ele, louvar o tempo que nós estamos aqui na terra, o tempo que Ele determinar que nós vamos viver, é para louvar, para agradecer a Ele, não é para estar se sacrificando, fazendo rituais, querendo ajudar a Deus. Isso é sacrifício de tolo, porque a obra já foi completa. A única obração, quando o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Hebreus, que uma única obração, ele aperfeiçoou seus filhos, a igreja. Ele escolheu antes da fundação do mundo, e com a única obração ali na cruz, ele aperfeiçoou, santificou. Amém, Igreja Santa? Vamos orar, agradecer ao Pai maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por este momento de aprendizado, esse momento de crescer na graça e no entendimento, no conhecimento. Pai, sou grato pela revelação do Evangelho da Graça Eterna. Te louvo, te exalto desde agora e para todo sempre. E a Igreja de Cristo amada diz amém, amém, amém e graças a Deus. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.